Estamos de volta. Vimos no vídeo anterior a primeira hipótese de cabimento do recurso especial. Caberá recurso especial contra a decisão que contrariar ou negar a vigência da lei federal. Na linha B do 105.3, nós temos a segunda hipótese de cabimento do recurso especial. E diz lá, B, ato de governo local contrário à lei federal. Então vamos lá? Ato de governo local contrário à lei federal. Óbvio que se esse ato de governo local foi contrário à Constituição, não é recurso especial, é recurso extraordinário, a gente vai falar disso depois. Mas numa cidade não muito longínqua, posso dizer que é uma cidade para onde muitas pessoas vão de van para sua formação, que estão impedidas de ir, estão sentindo falta de ir neste momento. Mas numa cidade dessas aí, há um tempo atrás, um prefeito que queria, obviamente, se candidatar à reeleição, prometeu à sua população que ele ia pavimentar as ruas de um determinado bairro. Tudo bem? E, de fato, ele fez esse projeto. Inclusive, as ruas, boa parte delas, estão calçadas realmente. Algumas com asfalto, outras com broquete, mas estão lá, tem um calçamento. Mas como é que foi? Então vamos lá. O Código Tributário Nacional, que é uma lei federal, tudo bem? Traz como espécie de tributo um tributo chamado contribuição de melhoria. Vocês vão ver isso semestre que vem. Essa contribuição de melhoria é uma forma de exigir do contribuinte o pagamento de um tributo por conta de uma atuação do poder público. Como é que funciona isso? Pela regra do Código Tributário Nacional, o poder público faz uma obra, tudo bem? Beneficia determinada coletividade, porque ele não pode fazer para um indivíduo. Então, beneficia uma coletividade, apura quanto cada integrante dessa coletividade teve de acréscimo ou melhoria e passa a cobrar, depois de apurado isso. Então, primeiro ele faz a obra, depois ele apura quanto a obra deu de retorno financeiro ou de valorização patrimonial ou de melhoria, como, por exemplo, às vezes pode não gerar imediatamente um valor patrimonial, mas pode gerar uma melhoria imediata, como, por exemplo, a colocação de sarjetas e tubulação e galerias de esgoto. Isso pode não dar imediatamente uma apuração, mas gera uma melhoria. Obviamente ele vai ter que depurar quanto ele vai cobrar, mas primeiro se faz isso. Então, como deveria ser feita uma contribuição de melhoria por pavimentação ou calçamento? Primeiro, o Estado, representado pela União, Estados ou municípios, vai até a coletividade, faz a obra. Então, no meu exemplo, ele deveria fazer o calçamento por broquete, por asfalto, por o que ele quisesse, pelo que ele quisesse. Apuraria quanto aquele calçamento gerou de melhorias para cada um dos contribuintes e, em cima disso, cobraria o tributo, a contribuição de melhoria, por carnezinho mesmo. Mas depois da obra feita, depois de apurar o valor de acréscimo que aquele cidadão teria com a contribuição de melhoria. Mas não, nesse município famoso da região, isso inclusive foi objeto de ação civil pública pelo Ministério Público local, à época, o que ele fez antes de botar trator nas ruas, ele fez um carnezinho de parcela para cada um dos moradores daquele bairro. E disse, vamos asfaltar essas ruas. Primeiro vocês pagam o carnê, depois eu vou lá e assento o broquete. Obviamente, esse ato do governo local contraria o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional não autoriza a cobrança de contribuição de melhoria sem a melhoria. Foi o que esse prefeito fez.
Obviamente, essa discussão chegou até as últimas instâncias, inclusive com recurso especial. Por quê? Porque a decisão local foi favorável ao prefeito, a decisão do TJ foi favorável ao prefeito, e aí, obviamente, depois isso acabou sendo desfeito. Então, esse é um exemplo de um ato de governo local que fere uma norma federal. No nosso exemplo, a prefeitura municipal criou um tributo desrespeitando o Código Tributário Nacional. Ato de governo local contrário à lei federal. Pronto. Obviamente, tem que ser exarada, mantida por um tribunal, mas é uma hipótese de cabimento. Tá ok? Ótimo? Beleza, pessoal. Agora vamos então para a última hipótese de cabimento. Atenção! Nós já tivemos 4 hipóteses de recurso especial. A última migrou para recurso extraordinário. Tudo bem? Eram 4, agora são só 3, porque a linha D saiu do 105.3 e foi para o 102.3. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso nessa sequência. Mas nós temos então 3 hipóteses de cabimento. Falamos da primeira, contrariar ou negar vigência da lei federal, a proteção da norma infraconstitucional. 2, ato de governo local contra a legislação federal, contra a lei federal. O nosso exemplo ajuda a esclarecer isso. E agora, por último, o caso de decisões divergentes entre tribunais das federações. Ou seja, na linha C do inciso 3 do artigo 105, nós temos então a segunda grande finalidade do recurso especial, que é pacificar as decisões jurisprudenciais, uniformizar essas decisões. Lembram daquela questão de verticalização? Faz todo sentido essa busca. Porque, como eu costumo dizer, imaginem vocês, por que um cidadão do estado de São Paulo teria direito reconhecido pelo seu tribunal a algo e o cidadão do sul de Minas não tem o seu direito reconhecido pelo tribunal do seu estado? Vocês estão na mesma sala de aula. Tem um pessoal aí que vem de Passaquá, Taiandu, não é isso? E o pessoal que vem aqui de Cruzeiro, ali, estão na divisa, um espirro, o outro escuta. Por que que o cidadão de Cruzeiro vai ter direito ao pronunciamento jurisdicional, conferindo a ele tal direito? E por que o cidadão que mora a 20, 30 quilômetros dele não tem o mesmo direito? É óbvio que essa divergência vai ser levada ao STJ para que o STJ diga: tem razão o tribunal A, tem razão o tribunal B. E quem vai orientar isso é o próprio STJ. Só que para isso, quando você vai buscar um recurso especial baseado na divergência jurisprudencial, é necessário que você aponte a divergência jurisprudencial. O que isso quer dizer, pessoal? Eu preciso colacionar, Ctrl+C, Ctrl+V, eu preciso colacionar no meu recurso especial a decisão paradigma, que é a decisão que eu defendo, com a decisão que é recorrida, com a decisão que eu quero que seja modificada. Então, eu quero dizer, olha, eu tenho essa decisão do Tribunal de São Paulo que diz que é direito do cidadão. E tenho essa decisão que foi dada aqui em Minas para mim, que diz que o cidadão não tem direito. Eu quero que essa decisão seja a decisão mantida, escolhida pelo STJ. O que é fundamental aqui, pessoal, e aqui isso já gerou muitas polêmicas. Hoje, com o processo eletrônico, na maioria das comarcas, hoje com o processo eletrônico, fica fácil você colacionar essas decisões divergentes. Você consegue acessar acórdãos em vários tribunais.
Em processos físicos, isso já é bem mais difícil. E você precisa, em processos físicos, pegar de fato certidões, declarações de que aquele julgado é um julgado oficial, é muito mais truncado. Num passado mais remoto, era muito difícil você conseguir essa divergência, porque você precisava dessa cópia com certidão do tribunal, o processo era físico. Então você tinha que... Vocês podem achar que é mentira isso, vocês não conseguem nem conceber, né? Mas era assim que acontecia, lá no começo dos anos 2000, 2003, 2004, você tinha que pegar um representante num tribunal, sei lá, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, o cara tinha que ir ao tribunal, tinha que pegar uma cópia certificada, mandar para você tinha que escanear nada, você tinha que mandar por fax, tirar cópia, mandar os originais por SEDEX, ou ir até o tribunal presencialmente protocolar o recurso. Era outra vida, era outro mundo. Hoje é muito mais fácil fazer tudo isso, mas a exigência permanece. A exigência de comprovar a divergência jurisprudencial se mantém. Caso o recorrente queira utilizar o recurso especial com base na linha C do 105.3, ele precisa obrigatoriamente demonstrar, apontar visualmente qual é a divergência, o que diz um tribunal e o que diz o outro. Ok? Outra questão importante, essa questão baseada em divergência jurisprudencial também precisa passar pelo que nós vimos no último vídeo de pré-questionamento. Ou seja, eu preciso ter suscitado isso ao tribunal anterior, dizendo, escuta, a sua decisão contraria a decisão do tribunal vizinho. O Tribunal de São Paulo, senhor desembargador do TJ de Minas, diz outra coisa. E como nós já vimos, você pode utilizar esses embargos para essa finalidade de pré-questionamento também em embargos de declaração. Só que aí não é para pré-questionamento de matéria constitucional, certo? É pré-questionamento para matéria de divergência jurisprudencial. Então, aqui, com o recurso especial também baseado em divergência jurisprudencial, eu preciso ter pré-questionado. Eu preciso ter levantado essa hipótese. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Ótimo. E aí, por fim, como eu disse a vocês, nós temos uma outra circunstância que era objeto de recurso especial, mas que deixou de ser. Era a linha D do artigo 105.3. Passou para a linha D do artigo 102.3. Ou seja, era caso de recurso especial e passou a ser caso de recurso extraordinário. Vamos lá? Acompanhem comigo então. Artigo 102.3, 102, inciso 3, a linha D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Julgar válida, estamos no 102, inciso 3, a linha D, que é hipótese de recurso extraordinário, mas era hipótese de recurso especial. Inclusive, pessoal, esse é um dos fundamentos que permite aquela conversibilidade. Numa época, quando isso foi alterado, muita gente utilizava esse fundamento para usar recurso especial. O STJ pegava isso e dizia, olha, agora não é mais caso de recurso especial. Essa questão da lei local contra a lei estadual, essa questão não é mais do recurso especial. Isso agora é lá do extraordinário. Então, converta a sua petição para ir ao STF. Isso, inclusive, reforçou a ideia de conversibilidade, que a gente já viu no último vídeo. Mas vamos lá? Então, leiam comigo mais uma vez. Reitero, essa hipótese do artigo 102.3, a linha D, é de recurso extraordinário, mas era de recurso especial. Vamos ver de novo?
Então, cabe recurso extraordinário contra a decisão que julgar válida a lei local em face de lei federal. Decisão que julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Eu tenho uma pergunta, tenho uma dúvida. Pourquoi? Eu vou fazer em português, que pode ser que algumas pessoas não tenham ainda o francês muito evoluído. Je suis professeur, então, que são as coisas que eu sei falar em francês. Então eu vou repetir. Pourquoi? Por que essa porcaria de a linha D saiu do 105.3 e foi parar no 102.3? Por que deixou de ser hipótese de cabimento de recurso especial e passou a ser hipótese de recurso extraordinário? Tá aí. Essa é uma pergunta que eu quero que vocês respondam nas tarefas ou exercício de fixação dessa matéria. Tá ok? Eu vou parar por aqui, não vou entrar em recurso extraordinário agora, porque eu sei que essa matéria também é uma matéria importante. O roteiro já está no AVA, bem recheado com essas informações, mas essa dúvida aí não está no roteiro não. Essa dúvida aí vai chegar, mas eu quero que vocês já pesquisem. Por que essa linha D do 102.3 foi parar aí? Por que não é mais, ou deixou de ser, já faz um tempo isso, por que deixou de ser hipótese de recurso especial? Tá ok? Então, além das questões de fixação que já estão lá no AVA, eu quero também que você faça essa pesquisa rápida. Por que a lei que julgar válida, lei local contestada em face de lei federal, não é mais hipótese de recurso especial? Por que será? Aproveitem, eu vou estar no AVA à disposição no chat. Qualquer dúvida é só aparecer por lá. Tá ok, pessoal? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.